Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a atividade mapa da disciplina Filosofia da Linguagem. Lembrando que eu sou aluna de segunda licenciatura da matéria, então pode ser que essa atividade se diferencie um pouco da graduação integral. Essa atividade eu acho ela bem interessante para fazer, onde aqui nós vamos ter um fragmento de Romeu e Julieta, e a atividade o que a gente vai ter que fazer. Imagine que você, professor, quer introduzir em uma turma de nível médio questões relacionadas ao âmbito das investigações sobre a linguagem e decidiu usar o fragmento de Romeu e Julieta para essa discussão. Então, que tema estudado na nossa matéria disciplina da linguagem você utilizaria na proposição de um debate e de que modo Shakespeare o auxiliaria nessa demanda? Então, praticamente aqui, gente, a gente tem que fazer um plano de aula, compondo um breve roteiro de 15 a 25 linhas. O meu, eu não fiz como se fosse em formato de texto, eu achei melhor fazer realmente como se fosse um roteirozinho. Então, o título da aula, né, o roteiro da aula, eu achei muito interessante a gente usar o design. Então, a matéria, o tema da aula ficaria o design heideggeriano e a linguagem como a reveladora do ser. Então, o objetivo dessa aula seria estimular os alunos a refletirem sobre como a linguagem revela a existência e a identidade do ser, a partir do conceito de design, ser aí, ser no mundo, ser por aí, de Martin Heidegger. Como que seria a introdução para essa aula? A leitura do trecho de Romeu e Julieta, proposta então pela instituição, com a ênfase na fala de Julieta sobre o nome de Romeu. Em seguida será perguntado o que torna Romeu quem ele é, seu nome ou a sua existência. Então, quando a Julieta ela pergunta quem és Romeu, a gente entra nessa questão do design, que é o ser aí, ser no mundo. Então, o que é o ser? Quem é o ser? Por que o ser ele está no mundo? Eu adoro essa discussão. Em seguida, a gente entraria nessa contextualização filosófica, onde eu apresentaria o breve conceito de design Heidegger, o ser que questiona o próprio ser, que se projeta no mundo e se relaciona com ele. Em seguida, haveria explicação de que o design ele é marcado por sua abertura ao mundo, pela possibilidade de compreender a si mesmo por meio da linguagem. Faria uma relação então com o trecho onde Julieta ela percebe que o nome, a linguagem, não define a essência do ser de Romeu. Ela quer separá-lo da convenção social que o nome carrega. Esse nome que eles falam é a questão do sobrenome, onde ela fica questionando quando ela descobre, então, que ele é de uma família rival. Então fica aquela questão, por que Montecchio, por que Capuleto, por que não apenas Romeu? Só o nome dele já bastaria, mas o sobrenome ele carrega aquela essência, então ele deve ser o que o sobrenome dele é. Então a gente entraria nesse debate guiado, separaria os alunos em pequenos grupos com a seguinte questão para que eles discutissem entre si. Segundo Heidegger, o nome seria suficiente para compreender o ser? Romeu continuaria sendo ele mesmo se não tivesse esse nome? Como a linguagem nos afasta, ela nos aproxima da essência das coisas, porque o nome é isso, é a essência. Então fica lá a questão, se você não tivesse esse nome, qual nome você teria? A sua essência continuaria a mesma? Após essa parte, a gente entraria no compartilhamento e na reflexão da atividade, onde os grupos eles compartilham as ideias e constroem a conclusão de que a linguagem, ou não, né, esse caso é a minha opinião, ela é um caminho para o ser, mas também ela pode aprisionar o design em convenções, como o nome Montecchio aprisiona Romeu a uma identidade imposta. Shakespeare, então, nesse quesito, com a linguagem poética, ele permite questionar essas limitações. Assim como Heidegger, ele faz do uso da linguagem o modo da revelação do ser. Então, como fica essa questão do nome? Ele é uma libertação? Ele é um aprisionamento? O que a gente seria com o nome? O que a gente seria sem esse nome? Se a gente não tivesse nosso próprio nome, a gente seria a mesma pessoa? E aí a aula seria finalizada com a seguinte questão: quem somos nós
além dos nomes que carregamos. Em seguida, eu coloco as referências. E esse ficou, então, o meu roteirinho, o plano de aula que eu havia pensado. De repente, você pode fazer em formato de texto mesmo. Eu não consigo. Para mim, plano de aula, eu preciso fazer essa questão das divisões, que assim eu consigo elaborar melhor como que eu vou fazer. Atingir, então, o limite de linhas exigido, então, para fazer o trabalho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.